Para você que está nos acompanhando, tem nos seguido, tem celebrado conosco. Começa aqui o nosso culto da Aprisco das Ovelhas, Igreja Presbiteriana, tem celebrado o amor de Deus nessa cidade. Você que está aí no conforto da sua casa, vai poder celebrar conosco e nós podemos abrir esse momento celebrando com Deus a sua palavra no Salmo de número 24. O salmista no Salmo 24, ele vai dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse Deus que está comigo e com você, que fundou, que criou a terra, Ele tem cuidado de nós. Nessa noite nós podemos trazer isso à nossa memória, o cuidado, a generosidade, a misericórdia, o Deus que sustenta todas as coisas. Como o profeta Isaías teve a visão, um Deus assentado em um alto e sublime trono, nós podemos confiar nesse Deus soberano que tem cuidado da nossa vida. Convido você essa noite a nós orarmos ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esse cuidado, por esse Deus que é soberano e que a terra o pertence e está no controle poderoso e amoroso do nosso Deus. Deus, muito obrigado por esse tempo em que nós podemos celebrar o Teu amor, a Tua misericórdia, a soberania, o governo, o sustento do Senhor sobre toda a terra, tudo que nela habita. Cuidado está sendo pelo Senhor. Nós te bendizemos e oramos por aqueles que nos assistem essa noite, que celebram conosco e que está com o coração rendido ao Senhor. Recebe, ó Deus, a oração do teu povo. O profeta Jeremias disse que o Senhor é o Deus de perto, é o Deus também de longe. Não é o Deus do templo, é o Deus que habita em nós, no vaso de barro. E nós celebramos o Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse tempo de poder cultuar a Deus de uma forma diferente. Estava falando com o Arnaldo aqui, é uma experiência bem inusitada para todos nós, né? Uma coisa é você estar ali na igreja, com a comunidade, você olhando nos olhos das pessoas, sem se preocupar com a transmissão. Outra coisa é você estar aqui olhando para uma câmera e tentando visualizar na sua mente as pessoas na casa. Que Deus possa te abençoar aí onde você está, que Deus possa sustentar a sua vida nesse tempo e aquietar o seu coração. Eu tenho sempre repetido isso para mim e tenho sempre repetido isso para as pessoas nas minhas transmissões: aquietar o coração. Aquietar o coração nesse tempo. Deus, nós queremos te louvar por esse tempo de culto, de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade rica e preciosa de podermos entoar louvores, de podermos reconhecer a bondade do Senhor sobre nós, reconhecer a grandeza do Senhor em todo o tempo, reconhecer que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Toma as nossas vidas em tuas mãos, nós que estamos aqui, lidando com essa transmissão, eu, Arnaldo, Jaque, Lucas, que está aqui com a gente, mexendo nessa parte da transmissão, e todas as pessoas que estão em casa, que sejam grandemente abençoadas nesta noite, que a palavra de Deus seja ministrada aos nossos corações, com poder e graça, Pai, para a glória do teu nome. Nós assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Quero convidar você aí na sua casa. Se você não tiver com a Bíblia aí próximo de você, não tem problema. Eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar a leitura do Salmo de número 57, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são como os dentes dos leões, e espada afiada como a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Deus abençoe a sua palavra nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Deus, entoamos louvores ao teu nome, e nessa hora lemos a tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco de uma forma especial, de uma forma bem particular. E, ó Deus, que essa palavra alcance lugar em nosso coração nessa noite. Nesse tempo que se chama hoje, que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra, ser alimentado pela tua palavra e achar quietude para o nosso coração nesse tempo. Aquieta o nosso coração. Como diz a canção, faz o nosso coração ouvir a tua voz. Para que possamos, ó Deus, confiar mais em ti, em meio a toda essa situação, no nome santo de Jesus. O exercício da fé, o exercício da confiança em meio ao caos, em meio à crise, em meio às calamidades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, para que os nossos olhos sejam postos tão somente em ti, no nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Querido, esse salmo é um salmo bem particular para o momento que nós estamos vivendo. Ele é bem oportuno para o momento que nós estamos vivendo. Ele fala de uma realidade de Davi, que está lá inserida em 1 Samuel, no capítulo 22 até o capítulo 24. Quando Davi está fugindo de Saul, por causa de uma situação que o nome de Davi estava sendo exaltado entre o povo, e Saul ficou enciumado por conta dessa situação, e a partir daí Davi se tornou um inimigo de Davi. Saul então passa a perseguir Davi de todas as formas, passa a querer destruir a vida de Davi de qualquer maneira, a ponto de, em uma determinada cidade, um sacerdote apenas um sacerdote se livra, porque Davi foi até essa cidade consultar a Deus, e Saul não gostou disso que ele viu, e ele vai até essa cidade, chama os sacerdotes, e manda matar todos os sacerdotes daquela cidade, e apenas Abiatar foge, e se encontra com Davi, e relata para ele a fúria de Saul, nessa perseguição implacável a Davi, porque ele queria tirar a vida de Davi de qualquer maneira. Então, Abiatar, se coloca ao lado de Davi, Davi diz a ele assim: fica comigo,
Porque da mesma maneira que querem me matar, eles estão querendo te matar. Você vai ver isso lá no relato de 1 Samuel. E Davi então foge e vai para uma caverna, a caverna de Adulão. E ali ele encontra mais 400 homens angustiados. O texto diz lá em 1 Samuel que esses homens estavam endividados, e alguns estudiosos dizem que esses homens estavam revoltados com o governo de Saul. Então, esses homens encontram Davi, e o texto diz que Davi se torna o líder deles. Era a pessoa que eles procuravam para poder ser líder deles, mas não era uma turma que estava bem, é a turma que estava endividada, angustiada, aborrecida, é uma turma que estava pronta a fazer uma bela rebelião. E é curioso isso, porque Davi se torna o líder desses 400 homens. E mais à frente no texto lá de 1 Samuel, você vai perceber que esses 400 homens, depois que Davi vai livrar a cidade de Keila dos filisteus, você vai ver que mais 200 homens se chegam a Davi, e aí ele forma o seu grupo em 600 pessoas. Mas ali na caverna, Davi está com 400 homens. E é interessante a gente observar o Salmo 34 também, porque o Salmo 34 fala de um pouquinho antes desse período da caverna de Adulão. Fala do dia em que Davi se finge de doido, e o rei Aques, então, quando é chamado por causa de Davi, ele olha e fala assim: já não basta os doidos que eu já tenho, vocês precisam trazer mais um doido para mim. E é engraçado que lá no Salmo de número 34, quando Davi escreve o Salmo de número 34, ele não exalta a sua esperteza. Ele não exalta a sua esperteza de se fingir de doido, e o fingimento dele de doido fez com que ele se livrasse das mãos do rei Aques, e que lá na frente, esse mesmo rei vai dar guarida para Davi. E até Davi vai para a guerra, lá em 1 Samuel capítulo 30, você vai ver que Davi vai para a guerra junto com os filisteus. É curioso essas coisas, a gente observar isso. E o Salmo 34 é uma exaltação de Deus, não é uma exaltação da esperteza de Davi. Não é uma exaltação de Davi ter pensado rápido e ter tomado uma solução rápida de dizer: eu vou me fingir de doido, e fingindo de doido eu vou sair bem dessa história. Não, ele exalta Deus. Deus é que é exaltado na vida de Davi. E aqui no Salmo 57, Davi está dentro de uma caverna, acuado, escondido. E se você for ler o texto lá de 1 Samuel, depois você pode ler, você vai ver que no capítulo 24, Davi tem a oportunidade de eliminar a vida de Saul. Ele tem a oportunidade de eliminar a vida de Saul, mas ele, pelo contrário, ele tira um pedaço da capa e depois mostra para Saul e reconhece que Saul é o rei, e que ele deve respeitá-lo e que ele deve honrá-lo. Ou seja, o coração desse homem não é tomado por um sentimento ruim, mesmo sendo perseguido sem uma justa causa. Não havia nenhum motivo aparente e nem um motivo real que levasse Saul a perseguir Davi. Não existia absolutamente nada. Saul estava perseguindo Davi porque estava com ciúmes do sucesso de Davi. Então ele tem a oportunidade de eliminar Saul, mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele dentro da caverna, ele então clama a Deus e ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. O Salmo de número 1, o versículo de número 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. E depois ele completa e diz assim: pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Primeira coisa que a gente observa nesse salmo foi mais ou menos algo que eu e Arnaldo conversamos e compartilhamos na quarta-feira, sobre
a ideia do salmista dele estar nos braços de Deus como uma criança está no colo da sua mãe. É o lugar mais seguro para estar. E aqui ele lança a mão de uma ideia nossa conhecida para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer. Ele traz a ideia da asa. Em outro salmo, o salmista escreve: assim como a galinha aninha os seus filhotes debaixo das suas asas, nós também estamos debaixo das asas de Deus. A galinha, por mais frágil que ela seja, mas ela tem a plena convicção que debaixo das asas dela, os seus filhotes estão completamente seguros. E os filhotes, por sua vez, debaixo das asas da mãe, têm a plena convicção também de que eles estão seguros ali dentro, ali debaixo. É o melhor lugar para estar. E Davi está lançando uma ideia, ele está usando essa metáfora para nós entendermos também a mesma coisa. Ou seja, debaixo das asas do Senhor, eu me sinto seguro contra essa quietude que ele precisa. A alma dele encontra refúgio em Deus. A alma dele encontra refúgio em Deus. É interessante a gente observar isso, porque nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, eu nunca vivi algo parecido com o que a gente está vivendo. A gente já acompanhou o H1N1, a gente já acompanhou a gripe suína, a gente já acompanhou essa questão da dengue, mas a gente nunca viu algo parecido com isso que nós estamos vivendo agora. Essa pandemia, essa situação chegou de uma maneira tão avassaladora que ela trouxe susto, ela trouxe pânico para todos nós. Alguns mais, outros menos, alguns trouxe uma preocupação, para outros trouxe angústia, trouxe pânico, trouxe incertezas com o dia de amanhã. Empresários estão extremamente preocupados. Por sua vez, gera preocupação na vida do empregado, porque ele não sabe como vai ficar o dia de amanhã. Então, todas essas situações geram angústias para o nosso coração. E essa expressão calamidade, nesse texto específico, ela é algo muito pessoal. Essa não é aqui uma calamidade nacional, é uma calamidade pessoal, é algo interno, é algo meu. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite que está me ouvindo: como é que está o seu coração hoje? Você tem clamado pela misericórdia do Senhor para a sua vida? Você tem olhado para frente? Como é que você está reagindo? Você tem pedido a Deus para dar paz ao seu coração, para você encontrar esse sossego que você tanto precisa nessa hora? Essa quietude. Entender que Deus está no controle soberano sobre todas as coisas e descansar o seu coração debaixo das asas do Senhor. Que você possa encontrar isso nessa noite no nome de Jesus. Que você possa de fato se sentir debaixo das asas do Senhor. O texto continua e vai dizendo para nós, o versículo 2 diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ou seja, ele reforça um pouco mais essa ideia de estar debaixo das asas e saber que eu creio num Deus que faz todas as coisas. Eu não só estou num lugar seguro, mas eu estou seguro por aquele que pode todas as coisas. Eu estou confiado nesse Deus que pode todas as coisas. Temos orado para que Deus dê sabedoria aos homens, para que se descubra um tratamento inicialmente. O que nós precisamos inicialmente é de um tratamento para as pessoas que estão contraindo o vírus e são mais debilitadas, para que elas possam ter um refrigério, uma salvação, aí a salvação com S minúsculo, né, que é a salvação de livramento, de cura. A gente tem clamado por isso. Davi, então, expressa no versículo 4 como que se encontrava a sua alma.
É interessante isso que ele diz assim: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar. Ele está dentro de uma caverna, cercado por leões que querem devorar, mas não só isso, e ele compara a ideia do leão com a ideia dos homens. E ele disse assim: lanças e flechas são como os dentes dos leões. E ele diz mais assim: espada afiada a sua língua. Ou seja, ele está falando de um camarada chamado Doeg, que ficou sabendo que Davi estava na caverna e já foi lá falar para Saul. Ele está dizendo assim: olha, a língua desse cara é mais afiada que o dente do leão. Ou seja, ela causa muito mais mal em mim do que se eu tivesse um confronto direto com Saul. E aí eu quero pegar esse gancho para falar sobre essa questão da língua afiada, que nós poderíamos exemplificar de várias maneiras. Hoje até fiz uma postagem no Facebook dizendo um pouco sobre isso. Há tantos vídeos, há tantos escritos, há tantas fakes no dia de hoje, que isso não ajuda em absolutamente nada nesse momento. Nada. Até forjar um boletim oficial aqui na cidade de Valadares já foi forjado e passaram para as pessoas que isso, como se isso fosse um documento oficial da prefeitura. Veja bem, a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Isso é muito sério. Há pessoas que ficam extremamente alarmadas com tudo. Isso chega até você, que fica alarmado. Você imagina como que essa pessoa fica ao ler um documento desse falso. A gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade nessas horas, para não ficar repassando notícia que nós não tenhamos certeza, e nem criar notícias que são falsas. Essas coisas não ajudam nessa hora. Assim como Doeg era um cara que tinha uma língua afiada, nós vemos nos dias de hoje Facebooks afiados, Instagrams afiados, WhatsApps afiados, como o dente do leão, que em vez de trazer paz para o coração das pessoas, está trazendo terror, está trazendo um constrangimento muito maior. Precisamos ter um pouco mais de responsabilidade nesse tempo de calamidade, não aumentar a calamidade do coração dos outros, não aumentar o desespero no coração dos outros. Ontem mesmo me deparei com uma cena na frente da minha casa que eu falei: rapaz, chega a ser seria cômico se não fosse trágico, né? Mas o cara estava com uma máscara daquela que tem 2 respiradores do lado, assim, aquelas máscaras bem gigantescas, e com a cabeça toda tampada, o corpo todo tampado de luva, de tênis. Ou seja, esse cara é uma das pessoas que estão apavoradas. Apavoradas. E assim como Doeg era um cara que levava pavor para o coração de Davi, nós também temos que tomar o cuidado para não estarmos sendo instrumentos de levar pavor para o coração dos outros. É tempo do nosso coração aquietar debaixo das asas de Deus, para levar esperança para o coração das outras pessoas, e não levar pavor para o coração dos outros. E eu quero encerrar a minha meditação dizendo assim, olha que interessante se você observar. Davi começa o salmo dizendo assim: a minha alma está entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada à sua língua. Aí logo no versículo 5 ele diz assim: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. A mesma expressão Davi usa no versículo 11: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Só que aqui no verso 11, ele já fala dessa exaltação ao nome de Deus em meio a uma realidade diferente que ele está dizendo aqui no versículo de número 4. Porque o versículo de número 11, ele vem logo após Davi dizer o seguinte: eu vou render graças entre os povos, eu vou cantar louvores entre as nações.
É curioso isso, porque no início, Davi está falando de um coração amargurado, de um coração triste, de um coração que se preocupa, de um coração que está enraizado em um momento de amargura, de angústia. No final, Davi, quando diz que Deus é exaltado e que ele olha de novo para Deus e que ele foca toda a sua energia em Deus, ele diz agora então que ele vai cantar louvores. Ele vai cantar louvores e ele vai exaltar o nome de Deus, e ele vai dizer assim, lá no versículo, se você olhar o versículo 3, ele vai dizer que Deus envia a misericórdia até ele, ou seja, a misericórdia vem dos céus até Davi. Agora aqui no versículo 10, ele diz que a misericórdia também volta até Deus. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte, a sua misericórdia, ela não tem fim. Ela vem de lá, ela volta para lá e ela enche toda a terra, ela alcança cada um de nós, ela alcança cada uma das nossas necessidades, ela alcança cada um dos nossos corações. A expressão de Davi aqui nesse salmo é a mesma que Jesus utiliza lá em Mateus capítulo 6. O que Davi está dizendo aqui é, eu não vou andar ansioso pelo dia de amanhã, porque a minha vida está guardada debaixo das asas de Deus. A misericórdia do Senhor me assistiu, e eu sei que Ele vai conduzir a minha história. Jesus diz para mim e para você também a mesma coisa, Ele diz assim, de que adianta você andar ansioso pelo dia de amanhã? Você vai poder mudar alguma coisa? Você vai conseguir mudar absolutamente alguma coisa na história da sua vida? Não. O que Jesus está dizendo para mim e para você é o mesmo que o salmista diz assim, diz aqui, aquieta o seu coração debaixo das asas de Deus. Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem sustentado a nossa vida, Ele tem alimentado o nosso coração, Ele tem dirigido todas as coisas para nós. O tempo que se chama hoje não é um tempo bom, principalmente, estava dizendo isso hoje para minha esposa, principalmente para mim, como pastor. Eu não sou ilha, eu sou continente. Eu gosto de estar perto dos outros, eu gosto de estar junto com as pessoas. Para mim é meio angustiante esse momento de não estar na igreja, mas é o momento para o meu coração, e o seu coração está quieto debaixo das asas de Deus. E confiar que Ele pode executar todas as coisas. É isso que ele fala no versículo 2. Ao Deus que por mim tudo executa. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, se eu estou aqui com uma audiência próxima de mim aqui de 3 pessoas, né? O Arnaldo, o Lucas e a Jaque. Se nós encontrarmos quietude debaixo das asas de Deus, assim como Davi encontrou em meio à calamidade, ele diz isso, nós vamos também encontrar forças para fazer uma ligação para alguém e consolar alguém nesse momento, ou talvez mandar um WhatsApp para alguém nesse momento, para fortalecer o coração de alguém, para animar a vida de alguém. Hoje eu achei muito bacana algo que eu vi de tarde. O Elbert mais o Fábio estavam juntos na casa dele, tocando violão, e ficaram um bom tempo cantando louvores. É bacana isso, e várias pessoas ali participando da sala junto com eles nessa hora, ouvindo as músicas, isso faz bem. Estar debaixo das asas do Senhor nos faz olhar na perspectiva do outro, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Deus cuida de mim. E eu sei que a minha vida está guardada debaixo das asas desse Deus. Os leões podem estar em volta, os inimigos podem estar se levantando, mas Deus está cuidando da nossa história e da nossa vida. Deus está conduzindo a nossa vida da maneira mais brilhante possível. Então, abra sua boca e diz: "Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e tem misericórdia de cada um de nós." Tem misericórdia de cada um de nós. Eu quero chamar o pastor Arnaldo mais uma vez aqui, para que a gente esteja mais uma vez orando nessa hora, pela nossa vida, pela sua vida. Senhor, é com gratidão
gratidão que nós nos achegamos ao Senhor, mais uma vez, confiados nessa palavra do Senhor, que é viva, que é verdadeira e que acalenta o nosso coração, nesse tempo onde muitas notícias, como foi dito aqui, de forma equivocada, errada e de forma absurda, chegam até nós. Mas nós confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor tem a boa notícia, a palavra de conforto para o nosso coração. É o Senhor que acalenta a nossa alma, é o Senhor que dá a paz ao nosso coração, a paz que excede todo o entendimento e que vai guardar o nosso coração e que vai trazer descanso para nós. Semana se inicia, nós rendemos nossa alma ao Senhor na confiança de que esse tempo vai passar e depois que tudo passar, nós continuaremos nos gloriando no Deus da nossa salvação. Continuaremos com o nosso coração rendido ao Senhor, confiando na tua soberania, confiando na tua palavra e na expectativa da volta do Senhor de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Trazendo umas últimas palavras aqui, antes da gente encerrar nossa transmissão dessa noite, a gente tem sempre incentivado você a curtir as nossas redes sociais, divulgar. Não é para que o nome do aprisco seja conhecido, não, de maneira nenhuma. Mas é para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelas ministrações que nós estamos fazendo. A gente ainda não sabe como vai ficar as decisões municipais dessa semana, então até que nada mude, quarta-feira, eu e o pastor Arnaldo estaremos de novo no nosso Papo em Casa. Talvez a gente altere o horário, nós vamos confirmar ainda com vocês, e a gente vai estar batendo esse papo, ok? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Hoje eu já mandei um WhatsApp para algumas pessoas aí, para você escolher outras 3 também e mandar um recado para elas. Seja bênção na vida um do outro nesse tempo. Nós estamos longe, em casa, mas hoje nós temos a facilidade da internet para poder nos aproximar. Você pode, inclusive, fazer uma chamada no WhatsApp para 4 pessoas ao mesmo tempo, ou seja, a gente tem recursos hoje para a gente estar perto. Deus abençoe e te guarde no nome de Jesus. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Um abraço.